Lucas, capítulo 5, seu versículo 4. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar conhecendo mais um povo que vai morar na glória. Deus abençoe pastor Rafael, que conheço hoje, em nome de Jesus. Para aqueles que não me conhecem, sou missionário Cauã, congrego na Igreja Batista Kadosh, pastoreada pelo bispo Carlos, pastora Marise e evangelista Everton Matias, que traz um abraço também para o pastor, tá? Diz que ano que vem, se dele tá aqui dando as glórias junto com vocês. Amém, irmãos? Todos os homens de Deus da minha retaguarda, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, seu versículo 4, diz o texto da seguinte forma: quando acabou de pregar, disse a Simão: vá e leve o barco para mais profundo e lance a sua rede para pescar. A resposta de Pedro foi: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhei, mas debaixo da sua palavra lançarei a rede. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe, a ponto que a rede se rompia. Pode sentar, tá bom? Glória a Deus. Olhe para mim, eu tenho alguns minutos aqui para te dar um recado de Deus para a sua vida. Pronto, perfeito. Meus irmãos, o texto que lemos, ele é um texto muito conhecido. Até porque, não perca a foco, ele narra em um só capítulo 2 eventos. O primeiro evento é um milagre. O segundo evento é uma libertação. Esse texto não é só milagre. Esse texto é milagre e libertação. Até porque é aqui que se converte o primeiro pastor da igreja primitiva. Qual é o contexto, Cauã? É que Pedro tem o seu trabalho de pescador. E eu não sei se você sabe, mas ser pescador nessa época é como ser um autônomo na época de hoje. Quem é autônomo sabe, só tem se sair. Quem corta cabelo só tem dinheiro se cortar. Quem vende só tem dinheiro se vender. Esta é a realidade. Se a pesca é boa, tem dinheiro. Se a pesca não é boa, não tem dinheiro. O problema é que esse homem chamado Pedro não é alguém que não entende de pescaria. É alguém que nasceu e cresceu em contato com o mar. Então Pedro sabe o lugar certo e a hora certa. Só que em um dia, Pedro vai para o lugar certo, para a hora certa. Mas o que sempre deu resultado, nesse dia, não deu. E aqui que surge uma pergunta: se eu estou no lugar certo, na hora certa, por que é que eu não estou obtendo o resultado que eu costumeiramente tenho? É porque nesse dia, Pedro saiu de casa dizendo isso aqui: eu vou sair, vou trabalhar e vou voltar com o que eu quero. A ideia é essa: sair e voltar com o que quer. Só que Deus em cima disse: não, hoje não. Hoje tu não volta com o que quer. Hoje tu volta com o que precisa. Até porque eu vou liberar. Eu não venho para receber o que eu quero. Eu venho para receber o que eu preciso. Ainda que o que eu preciso às vezes não é o que eu quero. Mas Deus me dá sabendo que é o que eu preciso. Então nesse dia, tudo deu errado. Aonde costumava ter peixe, não tem peixe. Aonde costumava ter uma boa pescaria, não teve uma boa pescaria. E a noite passa. Eu não sei se você entende, mas aqui não é um processo de minutos. Aqui é um processo de horas. Pela manhã, Pedro já lavando a rede, pronto para ir para casa,
frustrado. O texto diz que Jesus se aproxima com uma multidão, e talvez quando o texto diz e diga, agora que Jesus chegou. Por que não chegou no meio da madrugada? Porque a ideia de Jesus é essa aqui, ó. Não é Pedro que está indo para o culto, é o culto que está vindo até Pedro. Jesus está trazendo o culto para o ambiente da vergonha de Pedro. E aqui eu entendi porque deu errado à noite. Porque se não dá errado à noite, Jesus não encontrava Pedro no culto de manhã. Então eu não sei se você vai entender, mas eu vou liberar. Tinha que dar errado ontem para Deus te encontrar nessa conferência hoje. Porque às vezes é sobre isso. É sobre eu não entender que às vezes Deus, não é eu que não tive a capacidade, é Deus que fechou as coisas e disse, hoje vai dar errado, para eu me encontrar com você no culto. Quando Jesus chegou pregando, e Jesus traz uma multidão junto com ele, e Pedro lavando rede na beira. Aí o texto diz que Jesus olhou para a beira e viu 2 barcos. Quantos barcos? Isso aqui é detalhe. Tendo 2 barcos, Jesus entra no de Pedro. Quando o texto diz que tem 2 barcos, o texto me mostra que opção tinha, mas ele escolheu entrar no de Pedro. Tinha barco melhor, mas ele escolheu de Pedro. Tinha família melhor, mas ele escolheu a sua. Tinha casa mais fácil, mas ele escolheu a tua. Porque nesse momento o barco de Pedro não é opção, o barco de Pedro é prioridade. E eu posso liberar essa palavra. Seu problema hoje não é opção, seu problema hoje é uma prioridade de Jesus. Jesus olhou e o culto está rolando. E Pedro preocupado, mas preocupado no culto, dizendo, o que é que eu vou dizer para os meus filhos quando eu chegar em casa? O que é que eu vou dizer para minha mulher quando eu chegar em casa de mãos vazias? E alguém acha que Jesus vai chegar dando milagre, e tira essa ideia da sua cabeça. Jesus não muda o culto por causa do meu problema. O culto continua sendo culto, porque a ideia é que não é o culto que se adequa a mim, é eu que me adequo ao culto. Calma, por que Jesus não chegou dizendo toma peixe? Porque a ideia é essa: se Jesus dá peixe, ninguém fica no culto. Se Jesus disse recebe o peixe aí, alguém dizer Jesus, hoje não vai dar não, vou ter que fazer um negócio em casa, mas próximo culto eu estou aqui. Ou agora não vai dar, vou ter que cozinhar, vou ter que limpar a casa, vou ter que fazer isso, mas próximo eu apareço. Aí Jesus disse não, já que eu sei que se eu te der agora, você sai do culto, vou te manter no culto sem nada. E eu posso liberar. Difícil é cultuar com barco vazio. Já cantou com barco vazio? Já pregou com barco vazio? Já cortou laço com barco vazio? Porque, vamos ser sinceros, cantar com barco cheio é bom demais. Pregar com barco cheio é muito alegre, é muito revigorante. Só que Jesus gosta de me ver no culto dele com barco vazio, entregando o mesmo nível da adoração com barco vazio, entregando a mesma entrega com barco vazio. Porque a ideia de Jesus é essa: eu preciso te ter no meu culto, ainda que com barco vazio. É por isso que ele chegou e não chegou dando um peixe. Jesus continuou o culto. Fica no culto quem quiser. Não, mas eu vim para o culto para receber. Não, primeiro eu vou pregar, depois eu trato com a sua falta. Você percebeu que a minha falta não muda o culto de Jesus? A palavra é a mesma, o louvor é o mesmo, a liturgia do culto é a mesma, e eu vou ter que me enquadrar com o barco vazio no culto. Quando ele olhou para o barco de Pedro e entrou, sentou e disse: eu vou pregar. Não, mas eu queria peixe.
mas eu queria pregar. Não, mas eu queria logo a porta aberta, o milagre, mas eu quero pregar. Porque a ideia é que é nesse momento que o caráter de Pedro está sendo forjado. E qual é o forjamento? Não te quero me seguindo por peixe. Te quero me seguindo por palavra. Você não está aqui comigo, eu vou liberar de novo. Não quero você indo atrás de mim por milagre. Quero você me servindo por palavra. Porque nem todo culto vai ter milagre, mas todo culto terá palavra. Calma, qual é a prova? É que um dia Jesus fez um culto. E nesse culto não teve porta aberta. Não teve chave. Não teve multiplicação. Teve palavra e palavra dura. Aí quem foi atrás do milagre pegou as coisas e disse: vou embora. O culto tá chato. Não vim ouvir palavra, vim ouvir milagre. Vim receber chave. Jesus dizendo: hoje é só palavra. Quando todo mundo vai embora, Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Não vão atrás não? Aí sabe quem abriu a boca? Pedrão. Disse assim, ó: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra. Sabe qual é o detalhe da frase? Essa aqui, ó: para quem? Não é para onde, é para quem. Porque onde fala de lugar, quem fala de pessoa. Pedro está dizendo: lugar tem, mas aonde tem palavra, só aqui com o Senhor. A ideia de Pedro é essa aqui, ó: lá atrás, no mar, eu não te segui pelo milagre, eu te segui pela palavra que é pregada. Porque quem segue pela palavra, com milagre ou sem milagre, com porta ou sem porta, com peixe ou sem peixe, está dizendo: eu não saio da posição, eu não saio do culto, eu não saio da entrega, porque meu lugar é aqui. Aí Jesus sentou, e aqui vem a porrada do texto. É que ele prega para a multidão. Não eu que diga o texto. E ele pregava à multidão. O barco é de Pedro, sim ou não? Sim ou não? Pedro tem problema, sim ou não? Só que Jesus sentou e pregou para a multidão. O barco é meu, mas ele não fala comigo. Ele usa meu barco para falar com quem está lá fora. E sabe o que dói? É que às vezes quem queria ouvir a palavra era eu. Ele pegou meu barco e me usou para pregar para alguém o que eu queria ouvir. Não, o louvor foi muito lindo e eu queria ouvir aquele louvor, e ele pegou meu barco, usou meu barco e cantou para alguém. E a ideia é essa, é que às vezes entristece quando ele entra no barco, mas não fala comigo. Ele entra no meu barco e fala com outra pessoa, quando na verdade quem queria ouvir era eu. Ele me usa para abraçar, quando quem queria ser abraçado sou eu. Ele me usa para dizer para alguém: vai dar tudo certo, quando quem queria ouvir isso sou eu. Porque na realidade a ideia é essa aqui: independente do problema, deixe eu usar o seu barco. Não, independente da falta, deixe eu usar o seu barco. Independente da crise, deixe eu usar o seu barco. Porque a ideia é ver Jesus sentado no meu barco, eu com um problema, preocupado, e ele falando com outra pessoa. Só que eu não sei se você consegue entender, mas aqui Pedro tem muito mais do que quem está lá fora. Porque enquanto quem está ouve a voz, ele tem a presença dentro do barco. Então, o que vale mais? Quem ouve de longe ou quem tem a presença dentro do barco? É porque eu vou liberar. Às vezes, você se limita a entender que Cristo só está se estiver falando.
O fato não é sobre falar, é estar presente. Estando presente, pouco me importa se está falando ou não. Eu só preciso dele presente no meu barco. Tem gente que ouve, mas não tem a presença dentro do barco. Tem gente que pula e não tem a presença dentro do barco. E às vezes você, sem ouvir, sem vir ninguém cortando laço, nem entregando revelação, e ele dizendo, estou no barco, fica tranquila. Quando ele acaba de pregar, ele levanta, olha para Pedro e diz, pegue o barco e vamos para mais profundo. Sabe qual é a ideia? É que antes disso, ele já pediu para afastar um pouco da beira. Afaste da terra. E começou a pregar. Depois que pregou, ele disse, agora vamos para mais profundo. Porque aqui são etapas. E eu vou liberar. Ao mesmo tempo que eu me afasto do raso, eu consigo entender, compreender e viver aquilo que Jesus liberou no culto. Sabe qual é o problema às vezes? É que eu venho para o culto, mas o barco ficou na terra. Vim para a conferência e o barco na terra. A irmã já cantou, o irmão já orou, o outro pregou, e eu ainda aqui na terra. Jesus dizendo, não, só vai entender e viver o que eu estou liberando no culto quem sai um pouco do raso e se desafiar a ir para o mais profundo. Cauã, mas no raso tá bom, no raso eu já ouvi. Não, no raso você pode ter ouvido, mas para viver o que você ouviu, você vai ter que ir mais profundo. Jesus olhou para ele, porque a ideia é essa aqui, ó. Pedro acha que o culto acabou agora. Não, o culto para eles acabou, mas para você, Pedrão, estou começando agora. Porque eu gosto, sabe o que eu gosto de Jesus? É que ele primeiro trata com a minha alma, para depois tratar com as minhas dependências. Sabe o que é bom de Jesus? É que ele vem em um culto como esse, me faz dar glória com o problema, cantar com o problema, pregar com o problema, mas ele não deixa eu voltar para casa com o problema na mão. Pode ver, no final do culto, quando todo mundo achou que ia ser só, Jesus disse, não, gente, Pedro, ficou no meu culto até agora, e você acha que eu vou deixar você voltar para casa preocupado? Ficou no meu culto até agora, já cantou, deu glória, e você acha que eu vou deixar você voltar para casa de mão vazia? Não, meu culto é completo. Eu trato com o teu espiritual, mas não esqueço das suas dependências. Aleluia. Entendendo isso aqui? Eu trato com a tua alma, mas eu não esqueço daquilo que você me pediu. Eu só estava esperando para entender quem ia ficar até o final, porque a ideia é essa, só recebe quem fica até o final do culto. Não, quem fica no meio não recebe. É só para quem fica até o final da mensagem. Quando Cristo acabou de pregar, ele olhou para Pedro e disse, vamos Pedro, pega o barco e vai para o profundo. E a ideia é essa, por quê? Ir para o profundo, porque a ideia de Jesus é essa aqui, ó, é afastar de pessoas que não entendem a mensagem, está no raso. Vou te dizer qual é a realidade. Imagine Pedro de dia, pegando esse barco e dizendo que vai pescar. Os pescadores que estão na beira estão dizendo, você é doido. Se no horário certo, no momento certo, a gente não pegou nada, imagine agora, que nem é hora para pescar. Você está indo através de um homem que nem de pesca entende, filho de carpinteiro, nunca pulou em uma água. Quem entende de pesca aqui é a gente. E a gente está dizendo, vamos para casa. A gente diz assim, olha, eu preciso te afastar de pessoas que não estão alinhadas com o propósito que eu tenho com você. Eu preciso te desvincular de pessoas para não acabar tirando o foco daquilo que você ouviu o culto inteiro. É essa a ideia de Jesus, de afastar. É porque Jesus não quer Pedro dando ouvido a quem nunca viveu sobrenatural. E eu vou liberar algo sobre a sua vida. Pare de viver sobre expectativas e vivência dos outros. Passe a querer ter as suas experiências, as suas vividas.
Porque às vezes eu estou muito preso. E esse fato de estar preso na vida de alguém, às vezes me paralisa, porque às vezes na vida de alguém deu errado. Aí eu tomo pra mim. Se fulana foi e deu errado, a mim também vai dar. Se Bertana foi e não passou na prova, também vou lá e não vou passar. Se Bertana foi e deu errado, na minha vez também vai dar. Só que a ideia não é sobre voltar. A ideia é com quem eu volto. Porque na noite eu fui sozinho. Mas agora eu tô até voltando. Mas estou voltando com Jesus. Não é sobre voltar, é sobre com quem eu volto. Jesus disse: não, você vai, mas eu vou com você. Vamos! Jesus está dizendo para alguém aqui: está na hora de você parar de ouvir um pouco quem está na beira. Para de conversar com raso. Para de se comunicar com raso. Para de se relacionar com raso. Para de querer ter aliança com raso. Pode ver, raso atrapalha a vida de todo mundo. Raso vê dificuldade até onde não tem. Raso não sabe ver milagre. Raso não crê em sobrenatural. Raso só crê no que vê. Jesus dizendo: não, hoje eu quero te aproximar de pessoas profundas. E quem é profundo não consegue, eu vou repetir, não consegue conversar muito tempo com raso. Você já observou isso? Às vezes você já foi taxado como chata, ou como chato em alguns meios, mas não é porque você é profundo demais para aquele meio raso que se encaixou ali. Jesus disse: não, vamos para o mais profundo. Pega o barco e bora. Vai Pedro, só que Pedro larga uma coisa que eu gosto, que Pedro diz assim: olha, eu já tentei a noite toda, então falta de tentativa não foi. Não deu errado porque eu não tentei. Eu tentei. Cristo que não quis permitir. Mas eu tentei, mas sobre a sua palavra. No meu texto diz assim, ó, debaixo da sua palavra. Eu gosto porque esse debaixo traz a ideia de uma cobertura. Sozinho podia dar errado, mas como eu estou debaixo da cobertura da palavra, vai dar certo. Não. Sozinho podia não fluir, mas como eu estou indo debaixo da palavra, vai fluir. Eu vou chegar, vou conquistar. Não, o segredo é ir debaixo da palavra. Quando chegou lá, e aqui eu preciso dizer isso para você. A profundeza é muito bom, mas revela defeitos na minha vida. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando chegou lá, olha, que ele lançou a rede, mas foi tanto peixe, que o texto diz assim, ó, e a rede se rompeu. Cauã, mas Pedro é tão experiente, porque nunca se rompeu. Porque Pedro sempre pescou no raso. Só que a profundidade que Jesus leva a ele revela defeitos na embarcação dele que ele nunca viu. Porque eu vou liberar algo, Jesus é responsável pelo peixe, mas quem faz a manutenção na rede sou eu. Não, Cauã, Jesus disse que vai me dar. Eu sei que ele vai te dar, mas a pergunta é essa. Às vezes, você está tão preocupado em pedir e está esquecendo de fazer manutenção na rede para suportar o que pediu. Não, mas eu quero. Jesus dizendo, e a rede? Tá show para suportar? Não, mas eu estou pedindo. E a rede? Suporta? Porque o profundo que eu vou te levar não é lugar de coisa pequena. É lugar de coisas grandes. Só que é através dessa profundidade que eu preciso revelar em você o seu desleixo em cuidar da sua rede. Estou preocupado demais em pedir e costurar a rede, nada.
Sabe por quê, irmão? Eu vou liberar algo aqui e leve para a sua vida. Às vezes estamos vivendo uma vida monótona de só pegar rede para pescar. Mas ninguém pega a rede para fazer uma manutenção. Só pego a Bíblia para pregar. Mas não pego uma Bíblia para fazer uma automanutenção. Só canto na hora de adorar na igreja, mas não faço. Não pego a ferramenta que eu uso e paro para fazer uma manutenção. Tudo na vida é necessário manutenção. Eu vou liberar tudo que não há manutenção, uma hora se estraga. Sim ou não? Tá aqui uns músicos, e aqui estão os instrumentos. Diga a eles que é só chegar e tocar todo dia. Que cada instrumento não precisa de manutenção. Com o tempo, a falta de cuidado gerará defeitos. Porque a falta de atenção na minha rede gera isso. Calma, e gera o quê? É que o texto diz que a rede se rompeu. Se rompeu, muitos peixes saíram da rede. Eu posso liberar algo, vai esperar perder o que mais? Para parar e fazer a manutenção na sua rede. Calma, o defeito é só na minha rede? Não, leia o texto. E o barco quase ia a pique. Então a profundidade revelou defeitos no meu barco. Rede sem manutenção e barco sem manutenção. Tá entendendo porque muita gente não gosta do profundo? É que o profundo revela em mim coisas que eu não consertei ainda. Por isso que tem gente que gosta de ir para culto raso. Porque o culto não confronta. O culto só amacia. Por isso que gente gosta de amizades rasa, que não confronta. Só passa a mão na cabeça. Não, você tá certo. É isso mesmo, Deus entende, rapaz. Jesus dizendo, eu quero te trazer para um culto mais profundo, amizade mais profunda. Porque é essas que revelam em mim, diz assim, olha, tem defeito aí. Tenho coisa muito grande para te entregar, mas tem defeito aí. Não, Cauã, eu quero mergulhar nas coisas de Deus. Quanto mais você mergulha, mais Deus revela defeito. Porque eu não sei se você entende, mas na obra de Deus, no reino de Deus, é o único lugar que eu não posso me entregar de qualquer maneira. Eu não sei se você sabe, mas em Deuteronômio conta sobre a pia de bronze. Eu gosto disso aqui porque essa pia de bronze ficava no pátio. Dentro do tabernáculo, o pátio tinha a pia de bronze. E essa pia de bronze, por dentro, ela é feita de espelho. E todos os sacerdotes levitas lavavam a mão nessa pia. Só que a ideia do espelho dentro da pia de bronze era revelar para eles, quem estava lavando a mão, que por mais que todo dia eles fossem ali e lavassem a mão, eles nunca estariam limpos por inteiro. A pia de bronze revelava o defeito. Vou lavar a mão, tenho que largar a mentira, né? Poxa, menti ontem. Aí no outro dia, poxa, tenho que largar a avareza, né? Parei de mentir, mas ainda tem a avareza, né? Aí no outro dia, rapaz, tenho que amar o próximo, né, menina? Eu não gosto dela, mas poxa, tem que amar. Você observou? Não vou com a cara dela, não. Tem um ranço. Aí a pia dizia assim, ó, mas tem que amar. Lava a mão, senão sobe. Não, mas não. A pia vai revelar o meu defeito. Eu preciso de algo, evangelho, que não mostra as minhas deficiências, não é evangelho. Servir a Cristo é ser confrontado todos os dias. Você entende isso?
Servir a Cristo é ele me mostrar todo dia que quando eu acho que eu tô bom, tá bom nada. Quando eu acho que eu tô, rapaz, se Jesus voltar agora, eu subo nos ares. Ele disse, sobe não, meu filho. Passa nem do teto. Não, mas eu acho que eu tô perfeito. Não, mas não é sobre o que eu acho. Até porque evangelho é uma mudança diária. E sabe o que é diária? Todos os dias eu preciso mudar algo. Todos os dias eu preciso consertar algo na minha embarcação. Cauã, você veio nessa conferência me dizer isso? Sim. A profundidade revelará defeitos que eu e você precisamos consertar. Quando ele chegou no fundo, que lançou a rede, ele conseguiu tudo o que queria: peixe. Mas eu lendo esse texto, algo me pegou, e eu não sei se vai pegar na sua mente também, se você conseguir entender, é que quando não tinha tudo o que Pedro pediu, o barco não ia virar. Mas depois que Pedro tem tudo o que pediu, o barco quase afunda. Então, o que quase afundou o barco de Pedro é o que ele o tempo todo estava pedindo. É porque às vezes eu preciso dizer para você, às vezes não é sobre eu pedir, é sobre eu saber se tem uma estrutura para receber. Eu posso liberar algo, a benção não está sendo preparada, ela nunca esteve em tempo de preparo. Quem precisa do tempo de preparo sou eu, para recebê-la. Está dizendo que, Cauã, é que Deus já preparou tudo, mas você não está preparado ainda. Mas eu não estou preparado ainda. Ah, Cauã, mas não precisa disso. Deus bota na minha mão e na minha mão me preparo. Vai dar errado. Deus pode usar uma mulher de Deus, um homem de Deus e dizer assim, Cauã, Deus está te dando um carro. E eu creio nisso. Só que para Deus me dar um carro, eu preciso passar em uma autoescola. Preciso tirar uma carteira. Porque imagine, Deus me entregar um carro agora e dizer, sai aí na pituba. Oxi. Coitado de quem estiver na frente. Primeiro poste eu entro nesse mar aí na hora. Aí alguém vai dizer, gente, mas a bênção foi de Deus. O problema não está no carro. O problema está em mim. Que ainda não tinha estrutura nem conhecimento para administrar o que Deus me deu. E eu quero que você pare um pouco e pense nisso aqui. Você já se perguntou se o que você tanto pede a Deus, se Ele te der agora, não afunda seu barco? Eu quero que você saia nessa conferência raciocinando e pensando, indo para casa e pensando, meu Deus, eu preciso fazer uma manutenção no meu barco para receber tudo que o Senhor me prometeu ainda esse ano. Não é ano que vem não, é esse ano. Eu quero que você volte para casa dizendo, Deus, me ajude a fazer a manutenção para eu receber tudo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Na profundidade, Deus me dá coisas grandes, mas me mostra que eu preciso ter estrutura. Aí sabe o que aconteceu? Na profundidade é um confronto de caráter. Eu vou te mostrar aqui agora. É que quando o barco está quase na ponta, a pique, só tem uma saída. Fazer sinal para quem está lá na beira. Dizer, vem cá. Só para mim não dá. E vamos ser sinceros? Se alguém da minha geração dizer, oxe, se depender de mim eu jogo esse peixe todo na água. Mas não chamo ninguém. Ninguém acreditou. Quando eu estava vindo, estava chacotando. Quando eu estava vindo, dizendo que eu não ia conseguir, agora eu vou lá dividir? Vou não. Jogo tudo no mar. Mas ninguém ganha nada. Só que Pedro estava no culto. Aleluia. Entendeu? Pronto. Pedro ouviu a palavra pregada do culto. Aí Pedro, a natureza, de por mim eu não fazia não, mas a palavra do culto confrontou. Fez sinal.
Porque a ideia, eu vou liberar, isso aqui é Deus querendo honrar o nome dele na vida de Pedro. Como é, Cauã? É que assim, ó, todo mundo voltaria de mão vazia. Aí imagine alguém voltando com peixe na mão no meio do caminho e alguém dizendo assim, ó, fiquei sabendo que a pesca não teve boa, não teve peixe, tá com peixe na mão como? Alguém vai dizer assim, ó, rapaz, era pra eu vir de mão vazia. Mas Jesus chegou lá e Pedro, vou repetir até sem entender, Pedro obedeceu e por causa dele nós não saímos de mão vazia. Sabe qual é a ideia? Não gosto dele também não, mas se não fosse Pedrão, era mão vazia. Não, ela também não me desce na minha garganta, mas realmente, se não fosse ela, eu voltava de mão vazia. Não gosto também dele não, mas realmente é um homem de Deus. Também não vou muito com a cara dela não, mas realmente é uma mulher de Deus. Porque na realidade, Deus usa os cenários da crise para mostrar para alguém que através de você, alguém será abençoado. As bênçãos que estão sobre a sua mão não se prenderão somente às suas mãos, mas também atingirá quem está ao seu redor. E eu vou liberar essa palavra, não é só sobre só quem acredita não, quem não acredita também vai receber e dizer, rapaz, eu não gostava dela não, mas se não fosse ela, se não fosse a oração dela, o Deus dela, o culto dela, Deus tem uma palavra para esta casa e está dizendo, através das suas mãos e da sua obediência, eu vou abençoar terceiros. Quando voltou, ainda há resquícios do profundo. É que o texto diz que ele larga a rede, larga o peixe e vai atrás de Jesus. Aleluia. Por favor, por que largar o que eu tanto queria? Se a agonia era peixe, por que quando recebeu o peixe foi embora? E largou os peixes lá? Era para ficar com os peixes. Só que Pedro está vindo do profundo. Lá do profundo. Os do raso, que estava no raso, pegou os peixes e continuou na pescaria. Quem Pedro fez sinal que estava no raso, pegou, foi para casa e continuou na mesma vida. Mas ele que foi com Jesus no profundo disse não. Peixe é bom, mas esse cara é melhor. Não. O peixe é muito bom, mas quem proveu o peixe nesse dia é muito melhor. A ideia de Pedro é essa: o que ele me entrega não me afasta dele, me aproxima. Parece que ele diz assim: não, Pedro, você não está feliz com os peixes? Estou muito feliz. Mas ele é maior que o peixe. Ele é maior que o milagre. Milagre é bom, mas ele é maior. A ideia de Pedro é essa: por que me limitar a ficar com peixe, sendo que eu posso andar com um cara que dá ordem para ele desaparecer? Aleluia. Talvez eu venha amanhã e ele não esteja aqui e minha pesca seja ruim, eu vou para casa sem nada. Mas se eu andar com esse cara, eu sei que pode faltar tudo, mas a presença dele vai fazer a diferença em qualquer ambiente. Eu posso liberar o que Deus irá liberar sobre a sua vida. Não irá te afastar dele, mas pelo contrário, você se alegrará sim, mas não deixará que nada te afaste dele, porque a porta é boa, mas ele é melhor. O peixe é bom, mas ele é melhor. O pão é bom, mas ele é melhor. A porta de emprego é boa, mas ele é melhor. Eu estou pregando pra gente que não consegue limitar esse Deus, as coisas que ele dá. Eu estou pregando pra gente que não consegue preencher a falta desse Deus com aquilo que ele dá. Alguém está nesse culto dizendo: eu quero a porta, eu quero a chave, mas antes disso eu ainda prefiro a tua presença.
Eu estou sentindo Deus aqui neste remária. E Deus está dizendo para alguém aqui nesse culto: o que eu vou te dar não irá te afastar de mim. Porque você está voltando de uma conferência entendendo que tudo é bom, mas Ele é melhor. A presença é melhor. Jesus é melhor. Enquanto alguém se contenta a trocá-lo pelo peixe, a trocá-lo pela porta, a trocá-lo pela chave, eu ainda prefiro Ele. É esse o relato de quem vem do profundo. No profundo ele revelou os meus defeitos. No profundo ele revelou as minhas debilidades. No profundo ele confrontou o meu caráter. No profundo ele me fez aprender a dividir. No profundo ele me fez entender que Ele é melhor do que tudo que Ele pode me dar. Nesse dia de conferência, eu sei que você já ouviu Deus através de muita gente, mas hoje o encontro no profundo com você é para revelar coisas que o raso sempre escondeu, mas que nessa noite sairemos daqui com os nossos olhos abertos e dizendo: o raso não me serve mais. Quem quiser ficar no raso pode ficar, eu respeito. Mas uma vez, quem pisou no profundo não se contenta mais com uma vida rasa, com uma entrega rasa, com um culto raso, com uma adoração rasa. Ele está dizendo: ou eu entrego tudo, ou eu não entrego nada. Mas metade eu não consigo fazer. De qualquer jeito eu não consigo entregar. Porque Ele teve um encontro comigo no profundo. Fique de pé nessa noite. Se preocupa não, Pedro, que depois do culto eu tenho um peixe para você. Depois desse culto eu tenho providência para você. Primeiro eu estou tratando com você por dentro, mas eu não esqueci de nada que você precisa. Primeiro eu estou tratando com o seu interior, a sua alma. Mas no final do culto eu também estou liberando aquilo que você precisa. Você não vai voltar para casa, Pedro, da mesma forma. Porque eu preparei um culto aqui na Pituba e trouxe seu barco para o mais profundo. Lemaria, choria. E no profundo eu estou tratando com você por dentro, mas sem esquecer das suas dependências do lado de fora, sem esquecer das suas preocupações do lado de fora. Lemaraia choriande kefa. Porque eu sou Deus de provisão. Elegia choria. Eu sou Deus que chego quando você não tem mais saída. Da séria. Eu sou Deus quando chego quando você não tem mais recursos, não tem mais para quem ligar ou a quem pedir, mas quem você precisa você já tem no barco. Maria, quem vai operar o milagre já está dentro do teu barco. Eregiochoria. Quem tem os peixes na mão já está dentro do barco.
dizendo: eu estou dentro do barco para resolver o problema. Eu estou dentro do barco para resolver o teu problema, Nachoria. Eu estou dentro da embarcação, Massurianderegia Choria. Eu sei que você queria ouvir um profeta lá, Choria, mas eu estou no barco em silêncio, mas não saí do barco. Naraia. Não usei ninguém para você, mas estou no barco. Helena Naraceria. E eu no barco é o que te basta? Te basta saber que eu estou no seu barco? Te basta saber que eu não saí da embarcação? Te basta que enquanto muita gente só quer estar quando tem peixe, eu entro quando ele está vazio? Porque quererem entrar no seu barco quando está cheio é fácil. Mas só quem entra com ele vazio sou eu. Só quem permanece do seu lado sou eu. Só quem tem uma palavra, um abraço sou eu. É por isso que eu estou no teu barco. Eu estou arrepiado porque Deus está aqui neste ambiente. Eita, tem gente entendendo o que Deus está dizendo. Eu tive que tirar o peixe para poder entrar. Eu tive que tirar o peixe para poder entrar. Lemaraia. Porque os peixes estavam ocupando o meu espaço. Os peixes estavam ocupando o teu tempo. Os peixes estavam te arrancando do meu altar. Os peixes estavam te arrancando das madrugadas. Com os peixes você já não falava mais comigo. É por isso que eu arranquei, para poder marcar um encontro com você e dizer: eu tirei o peixe para a gente se encontrar. Eu permiti as coisas se travarem para poder te encontrar. Eu não te acho mais, Pedro. Maraia Súria. Eu tenho que eu chorar, Maria. Que é Maria. Ele é Maraia Súriana. Ele é Maraia. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. E nunca mais conversamos de madrugada. Alguém está entendendo isso aqui? E em soluço já não ouço sua voz. Glória! Que saudade! Que saudade eu tenho de você e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. E já não dá mais para viver
nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Sabe qual é o problema? É que seus negócios são mais importantes do que eu. Seus peixes. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Você lembra? Ah, que saudade. Que saudade das nossas conversas. Eu marquei essa conferência só para falar contigo, porque é tempo de voltar, de se arrepender. É Maria Narai. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter, pois eu ainda quero ser seu amigo de verdade. Deus amado, Deus querido, Pai, o Senhor falou conosco nesta noite. E continua falando, porque eu sinto a sua presença pairar sobre este ambiente. Ó Deus, e quantas vezes estamos como um Pedro, preocupado tanto com os peixes, e esquecendo das debilidades da embarcação, e esquecendo do que temos que consertar. E o Senhor marca um encontro conosco no profundo, para consertar o que está quebrado, para endireitar o que está errado. Deus, eu quero profetizar, Pai, que todos nós voltaremos daqui nessa noite. Oh Deus, com uma mente profunda. Não queremos só um culto, queremos uma mente também profunda, entendendo quais é as nossas prioridades. Eu não estou saindo daqui entendendo que a minha prioridade é peixe, porque peixe passa. Minha prioridade aqui é a tua presença, só isso. Leva o peixe, só não leva a presença. Deus, que nós possamos voltar para casa, Pai, entendendo que o que o Senhor nos dá é bom, mas a tua presença é muito melhor. Que essa conferência, Pai, gere em nós, meu Pai, mudança de vida, mudança de atitude, para que nós possamos viver tudo o que o Senhor projetou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode bater palma para Jesus nessa noite? Deus abençoe. Em nome de Jesus.